Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para prosseguir esse projeto Salmos. Hoje, para refletirmos nesse Salmo 45, em algumas versões, Salmo 44, 45. É um salmo que, na verdade, o próprio autor diz que é uma poesia. Brota do meu coração um belo poema dedicado ao Rei. É uma oração em forma de uma poesia, é dedicada ali no momento de núpcias, de um casamento. E o salmista aqui, filho de Coré, que é o autor desse salmo, então aqui vai mostrar todos os passos do que acontecia numa cerimônia real naqueles dias, nos tempos dos reinados ali em Jerusalém. E nós veremos que, ao mesmo tempo que o salmista fala de uma cerimônia real, efetiva, do que acontecia naquele seu tempo ali, ao mesmo tempo esse salmo, ele evoca uma outra núpcia, uma outra cerimônia, que diz respeito também a mim, a você, a cada um de nós. Então ele começa falando aqui que a cerimônia começa com a chegada do noivo, onde ele diz: Tu és o mais belo entre os filhos dos homens, e a graça espalhou-se em teus lábios. Por isso Deus abençoou-te para sempre. Cinge a tua espada sobre a coxa, ó poderoso, com a tua majestade e o teu esplendor. Então, o salmista que mostra a entrada belíssima de como aquele nubente, o noivo, adentra ali o local das núpcias, do casamento, muito bem trajado, com espada, belo, formoso, fulgurante, né? Cheio de beleza e graça. E em seguida ele faz evocação a dizer que teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos, cetro de retidão, é o cetro do teu reinado. Aquele noivo é o rei, que está agora ali para se casar. Ele carrega o cetro, né? O cetro significa autoridade real. E está ali, naquele momento, se postando para esperar a sua noiva. E essa noiva, diz aqui no versículo 10, filhas de reis estão entre as tuas preferidas. Entre as filhas de reis estão as tuas preferidas. Então, a noiva, a futura esposa desse rei, que não era rainha, como nós vamos ver aqui na sequência, ela não poderia vir de qualquer lugar. Ela vinha de uma linhagem real. Filhas de reis estão entre as tuas preferidas. Então não poderia ser qualquer uma. E essa filha de reis, como é que ela adentrava ao palácio da cerimônia das núpcias? O versículo 14 diz que a filha do rei está esplendorosa lá dentro, toda revestida de bordados de ouro, com vestidos recamados, será trazida ao rei. Então, assim como o rei está ali belíssimo, esplendoroso, para contrair aquelas núpcias, da mesma forma, a noiva também deve adentrar aquele lugar no mesmo patamar de beleza, de fulgor,
de esplendor. O rei nunca iria aceitar uma gata borralheira, uma esfarrapada, mas alguém condizente à sua altura. E quando aquela noiva adentra, trazida para aquele rei para contrair as núpcias, ao lado dele, do rei, ela se depara com quem? À tua direita está a rainha mãe, ornada com ouro de Ofir. A rainha era a mãe, não era a esposa. Então aquela noiva adentra e vê a rainha mãe ali também na mesma beleza de esplendor, ornada com ouros de Ofir, com vestidos de ouro de Ofir. E ali as núpcias acontecem. Aquele noivo toma aquela noiva agora por esposa, com a anuência da rainha mãe. Com a anuência da rainha mãe. Irmãos e irmãs, trazendo para um contexto espiritual e aqui nos inserindo nós nessa realidade. Lembre-se que Jesus, lá numa das passagens do Evangelho, quando ele é questionado pelos fariseus, saduceus, os doutores da lei, por que os teus discípulos não jejuam como jejuam os discípulos de João Batista? E Jesus responde: poderão os convidados jejuar enquanto o noivo estiver com eles? Chegará o dia que o noivo será tirado, e aí sim jejuarão. Jesus ali se trata como noivo. É esse noivo do Salmo 45. Jesus é o rei. Jesus é o que carrega o cetro real. Jesus é o rei na linhagem do rei Davi, aquele que se sentará no trono de Israel indefinitivamente pelos séculos dos séculos dos séculos. E esse rei, ele é revestido de glória e majestade e espera por cada um de nós, as suas noivas, essas filhas de reis que são as suas preferidas. Então eu, você e meu irmão, minha irmã, nós devemos nos apresentar ao Rei Jesus condizentemente como filhas de reis. Ou seja, eu e você deveríamos ter sido formados dentro de casa, uma escola de rei. Nosso pai deveria nos formar como noivas prontas, nossos pais como noivas prontas para esse encontro com esse noivado com o rei, para essas núpcias com o rei, pela glória dos séculos. Mas infelizmente esse reinado dentro dos lares está sendo destruído. Está sendo destruído o reinado paterno, está sendo destruído a figura da rainha mãe, está sendo destruído. E como o Senhor pode encontrar noivas condizentes, se onde deveriam sair essas noivas filhas de reis, prontas e preparadas, adornadas, belíssimas, gloriosas como deveriam ser, como esse rei vai se agradar? Estão saindo verdadeiras noivas esfarrapadas, verdadeiras gatas borralheiras. E para essas noivas serem do agrado do filho, antes eles têm que ser do agrado da rainha mãe. Quem é a rainha mãe do grande rei dos reis, Senhor Jesus, senão a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora? As noivas têm que agradar a mãe para chegar até o rei. E como essa mãe irá se agradar de noivas tão reprováveis, de noivas tão sem condições, que tem que estar no mínimo, tem que chegar pelo menos perto
da glória, da beleza, do esplendor dessa rainha mãe. Infelizmente isso não acontece. Até porque essa rainha mãe Maria Santíssima também tem sido destruída dentro dos lares das famílias pelos ataques, principalmente dos que são contra ela, que a odeiam, que a repelem, que a renegam. Então o Rei Jesus está lá, na sua glória ornado, pronto para receber as suas noivas, mas quer noivas condizentes. Como ele vai encontrar essas noivas? Como essas noivas vão chegar até ele? Não tem condição do jeito que as coisas estão nos dias de hoje. Não queremos nos preparar, não queremos nos santificar, não queremos verdadeiramente nos revestir das vestes adequadas. Não queremos nos deixar ser aceitos, acolhidos por essa rainha mãe, porque rejeitamos essa rainha mãe e ela que deve ser o nosso modelo e deve nos orientar como nos portarmos e nos vestirmos adequadamente para o rei, para entrar no lugar das núpcias, nós a renegamos e a rejeitamos. Então, meu irmão, minha irmã, existe uma núpcia que se dará. O livro do Apocalipse diz que esse rei um dia voltará para recolher a sua esposa, que é a igreja. E as noivas, elas estarão condizentes, elas estarão a contento desse rei, que irá adentrar o palácio para as núpcias, e aquelas imprudentes que nem se cuidaram ficarão de fora. Só adentrarão aquelas que verdadeiramente cuidaram de ser segundo a vontade, o gosto, o merecimento, o desejo do rei, do jeito que o Rei dos Reis quer, deseja e merece. Busquemos então, meu irmão, minha irmã, nesta nossa caminhada de vida, nessa busca de santidade, nos ornar como filhas de rei, como noivas adequadas, tendo como modelo aquilo que nos orienta a rainha mãe, a rainha, a bela por excelência, para que ela se agrade de nós e diga ao filho: esta noiva é do meu agrado, receba, meu filho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, paz e bem.